Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz a todos. Espero que você esteja bem com você, com sua família e com todos que estão ao seu redor. Hoje estamos aqui, com esse recurso novamente para mais uma aula da nossa EBD. E hoje nós falaremos sobre os discípulos participam de viagens missionárias. Nós já sabemos que todo discípulo de Jesus é também um missionário. Quer ele seja enviado para o campo, quer ele seja colocado em outra cidade, quer ele esteja no seu próprio estado, na sua própria cidade. Então, todo discípulo de Jesus é um missionário. E hoje nós falaremos um pouco sobre as viagens missionárias, a importância sobre as viagens missionárias. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 13, nos versículos de 1 ao 4. E vamos ler junto. Leia comigo, então, Atos, capítulo 13, no versículo de 1 ao 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo-lhes sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Curve sua fronte, baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, abre nossas mentes, Pai, para o aprendizado que aqui nos tem sido imposto, Pai. Que nós possamos, então, entender a importância de ser um missionário e a importância de, em todos os lugares, sermos vistos, Pai, como missionários, como servos do Senhor. Abre as nossas mentes, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Bem, meus irmãos, nós vemos aqui a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo foi um dos maiores missionários que teve, desde a criação da igreja, desde a implantação da igreja primitiva. Então, nós vemos aqui quão importante são viagens missionárias. Nós não podemos ficar parados em um lugar e pensar que talvez as pessoas virão até nós em procura. Talvez até virão mesmo, mas todo discípulo tem a necessidade de ser um missionário. Ele precisa ser missionário, precisa em todos os lugares pregar o Evangelho. Somos enviados, quando a conversão, nós somos enviados a pregar o Evangelho, Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, nós temos esse objetivo de, em todos os lugares que estivermos, fazermos uma viagem missionária, como assim Paulo fez. Um discípulo de Jesus é um missionário, pois é sua missão falar dele a todas as pessoas. Tem alguns discípulos que são enviados para outros lugares, assim como Paulo fez 4 viagens missionárias. Talvez você não se ache um missionário porque você não foi enviado para a África, para a Ásia, ou para a Índia, ou para outro estado, mas você sim, como servo de Deus, você é um missionário. Em todos os lugares que estivermos, nós precisamos pregar o Evangelho. Visto aqui em nossa igreja, na CIB de Lucas de Rio Verde, quase todas as pessoas, quase todos os membros da CIB de Lucas não são daqui.
E então, se você hoje está na CIB de Lucas de Rio Verde e você não nasceu em Lucas de Rio Verde, é porque você foi enviado para Lucas do Rio Verde, para ser esse missionário. E nós precisamos exercer esse papel fundamental para a pregação do Evangelho. Nós somos missionários em todos os lugares que estamos. Nós não podemos fugir disso, nós não podemos ver isso como uma simples colocação. Nós fomos aqui enviados, nós não fomos aqui enviados simplesmente para ganhar dinheiro. Talvez você veio aqui para ganhar dinheiro, para exercer a sua profissão aqui nesse lugar. Mas você tem que ter a consciência clara de que, primeiramente, você foi enviado por Deus aqui para Lucas do Rio Verde como um missionário. Se você está aqui prosperando financeiramente, se você está aqui ganhando dinheiro, crescendo em seus bens, aumentando seus bens, amém, glória a Deus. Mas que você precisa entender, primeiramente, que você aqui, dentro dessa cidade, é um missionário enviado por Deus. É através de viagens missionárias ou de envio de missionários que pessoas de alguns lugares conhecem o Evangelho. Então, ainda existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E também há lugares em que é proibido pregar o Evangelho e ler a Bíblia. Na Coreia do Norte, na Arábia Saudita, no Afeganistão, Iraque, Somália, por exemplo, esses são os lugares que têm maior perseguição. E como nós precisamos entender a nossa missão aqui, que é realmente ser esse missionário que leva a palavra de Deus em todos os lugares, nós precisamos conhecer os nossos missionários. Vem aí, no próximo mês, o lançamento da campanha de missões mundiais. E nós precisamos estar mais juntos, estar mais conhecedores sobre o trabalho missionário, porque o trabalho missionário é de grande importância e de grande relevância para as nossas vidas. Nós não podemos nos esconder, nós não podemos fugir disso. Se você não foi, talvez, escolhido para estar aqui nessa região, Coreia do Norte, Arábia, Afeganistão, não tem problema. Se você não foi escolhido, mas você também é um missionário responsável por essa área. Se você oferta, se você ora, se você intercede, né? E se você vai, né, através do conhecimento desses missionários, está intercedendo continuamente por esses missionários, você também faz parte dessa missão. Você faz parte desse missionário. Você é um missionário também, que está nesse local. Então, hoje, a importância de nós sabermos a nossa missão, que é ser missionário, então, é de grande importância para as nossas vidas. Os missionários que estão nesses lugares, eles precisam ser discretos, e os cultos e distribuição de Bíblias são feitos em casa e escondidos, pois se o governo descobre, eles podem ser presos e até mortos. Geralmente, para entrar nesses países, os missionários têm outras profissões, como, por exemplo, jogador de futebol, médico, né, dentista, e várias outras profissões. Você pode usar a sua profissão, a sua formação, para ser esse missionário, para entrar para junta de missões e assim ser enviado também como missionário, um missionário que realmente tem consciência do que tem que fazer e realmente está preocupado em pregar a palavra de Deus. Você talvez não saiba, né, de por que hoje você está na segunda igreja batista em Lucas do Rio Verde. E nós temos aqui um pouquinho da história da chegada da igreja batista no Brasil. Os imigrantes dos Estados Unidos fundaram a primeira igreja batista no Brasil, por força da Guerra Civil Americana em 1865.
confederados do sul dos Estados Unidos começam a buscar outras terras de potencial agrônomo. O Brasil foi um dos países escolhidos. Logo, em 1867, grupos de estadunidenses que somaram mais de 50 mil pessoas desembarcam nos portos brasileiros em busca de refúgio e terra fértil, vasta e barata. Avançando para o continente, escolhem a cidade de Santa Bárbara do Oeste para adquirirem terra e fixarem residência entre os emigrados. A maioria professava o protestantismo e entre estes muitos eram batistas. Já em 1870, fizeram publicar um manifesto para a evangelização do Brasil. Tal manifesto, assim que publicado, contou com assinaturas de presbiterianos, metodistas, congregacionais e por um batista, o jovem pastor Richard Hitchcliff. É um nome um pouco difícil, mas talvez eu não saiba a pronúncia correta. Um dos emigrados, cuja família havia convertido através de Thomas Jefferson Brown nos Estados Unidos, em 1871. Os batistas emigrados dos Estados Unidos organizaram a primeira igreja batista do Brasil, em Santa Bárbara do Oeste. Anos mais tarde, em 1879, outro grupo de imigrados fez surgir a segunda igreja batista em solo brasileiro, em Santa Bárbara do Oeste, no bairro da Estação, onde atualmente se localiza a cidade de Americana. Os batistas de então, em Santa Bárbara do Oeste, se unem para solicitar à Junta de Richmond dos Estados Unidos o envio de missionários ao Brasil. O trabalho de evangelização é intenso e brasileiros tornam-se menos preconceituosos quanto à nova doutrina em 1881. E em 1881 chegam William Puck Bagby e Anna Luther Bagby, Zacarias Taylor e Catherine Taylor. Os primeiros missionários são recebidos em Santa Bárbara do Oeste e logo filiam-se à Igreja Batista existente e começam a estudar a língua portuguesa, tendo Antônio Teixeira de Albuquerque como professor. Antônio Teixeira de Albuquerque, ele era um padre que se converteu ao protestantismo e assim se tornou batista. E não demorou muitos anos para que rumassem os dois casais de missionários para o estado da Bahia, onde em 1882, com cartas de transferências das igrejas de Santa Bárbara do Oeste, organizaram a primeira igreja batista em Salvador, com 5 membros. Em um ano, aquela igreja já contava com 70 membros. Meus irmãos, é de grande relevância e de grande importância nós sabermos de onde nós surgimos. Nós somos uma igreja batista, somos a segunda igreja batista aqui em Lucas do Rio Verde. Nós já sabemos, várias vezes o pastor já nos deu essa informação, que nós somos fruto de missionários. Nós somos frutos de missionários. E veja bem, né, lá em 1882, 1879, né, que foram surgir a primeira igreja batista aqui no Brasil. E nós somos frutos de quê? Se nós hoje temos aqui a primeira igreja batista em Lucas do Rio Verde, temos a segunda igreja batista em Lucas do Rio Verde, nós somos frutos de quê? Nós somos frutos de missionários. Se não houvesse esses missionários, talvez não estaríamos aqui hoje. Por isso, essa necessidade, e isso é de fundamental necessidade para o crescimento do Evangelho. Missionários. Paulo, ele foi um missionário, ele foi um missionário atuante. Nós não temos hoje missionários assim tão atuantes como foi Paulo, mas nós precisamos tomar como exemplo para as nossas vidas a vida de Paulo. Nós precisamos nos dedicar, né?
se você hoje não pode se dedicar integralmente ao trabalho missionário, mas no mínimo, o mínimo que podemos fazer é estar conhecendo algum missionário, pelo menos um missionário, e estar orando pela vida dele, intercedendo pela vida dele e também ofertando para que esse missionário ele possa permanecer nesse campo e ele possa assim estar expandindo o evangelho. Hoje nós temos vários campos missionários, vários lugares em que precisam de missionários, desde aqui do nosso núcleo, do nosso núcleo aqui municipal, vai para o núcleo estadual, vai para o núcleo nacional e também, né, para as nações, né, que são as chamados missionários transculturais. Então, a necessidade de missionários é muito grande. A necessidade de nós precisarmos estarmos aqui exercendo esse nosso papel para que nós fomos chamados é de fundamental importância para o crescimento do Evangelho. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Vamos ler o versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, no versículo 36. Então lemos assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Veja bem o que é a vida de um missionário. A vida de um missionário não é apenas ir aos lugares, pregar o evangelho e plantar as igrejas naquele local. É também buscar a convivência com aquela igreja, saber como está a igreja. Paulo, ele teve essa preocupação de estar voltando à igreja para saber como estavam os irmãos. Hoje, talvez, quando se implanta uma igreja, temos o recurso hoje de não precisarmos nos deslocar para aquela igreja para saber como está. Hoje nós temos esses recursos tecnológicos. Naquela época não tinha que se ir mesmo, tinha que se ir fisicamente e ver o corpo a corpo e saber como estavam os irmãos. Hoje temos esses recursos, né? E talvez nós não sabemos. Nós podemos hoje saber da vida de missionários fora do país, em outros locais, e às vezes não fazemos. Por isso que nós precisamos. Eu quero, aqui nesse momento de aula, né, desafiar você a buscar. Hoje temos recursos, todos nós temos recursos hoje para buscar. Busque aí na internet, então, falando sobre missionários no estado do Mato Grosso, ou missionários no Brasil, ou missionários fora do Brasil, e interaja com ele. Busque uma interação com esse missionário, busque uma convivência, assim, talvez, não diária, não digo talvez diária, talvez não sobre tanto tempo para fazer isso, né, diariamente. Mas busque assim saber sobre a vida dele, sobre o trabalho que ele está exercendo, aonde que ele está exercendo, o que ele está precisando, né? Sabemos que todos os missionários, eles necessitam de muita oração. Primeiramente, oração. Quando eu digo oração, talvez você não entenda o que acontece. Talvez você ora por um missionário, né? E aquele missionário, ele nem te conhece. E talvez Deus te dá recurso, Deus te prospere para você enxergar a necessidade daquele missionário e estar aqui talvez ofertando, né, na vida daquele missionário. Hoje nós temos vários trabalhos missionários. Nós temos um trabalho que nós conhecemos na Índia, em que, infelizmente, cuidar de uma menina, que tem o trabalho missionário lá é assim, ele cuida de meninas, né, pega meninas que lá, as meninas são muito abusadas, as meninas de 9 a 13 anos, elas são muito abusadas, né, são muito exploradas sexualmente.
Então, esse trabalho missionário tem como tirar essas meninas das ruas e colocá-las em um local. Para cuidar de uma menina dessa, ali na Índia, custava, há 3 anos atrás, R$ 35, né? Por criança, por menina, por criança. E então, é uma coisa que às vezes é muito barato, e às vezes a gente gasta R$ 35 em coisas que, em um momento, você vai numa sorveteria, por exemplo, já se foram R$ 35 ou mais, e não podemos ofertar, então, para cuidar de uma menina. Talvez cuidar de um missionário, às vezes fora do Brasil, ou às vezes dentro do Brasil mesmo, fique mais barato do que ir à sorveteria. Talvez você vá à sorveteria ou à pizzaria todo final de semana, não sei, né? Ou uma vez por mês, mas você pode abster-se desse benefício para a sua vida e então está entregando essa oferta para cuidar de um missionário. Meus irmãos, hoje, né, nós temos aqui então esta aula. Eu quero que você, qualquer dúvida que tiver, pode colocar no chat aí, que à medida do possível, se eu não conseguir te dar uma resposta, eu vou estar procurando as pessoas com maior conhecimento sobre o assunto e estarei trazendo essa resposta. Vamos procurar o pastor. Se o pastor não souber, ele vai buscar pessoas talvez que estão mais por dentro do assunto, então trará a resposta para você. Mas eu quero assim que você hoje não saia daqui com dúvidas, né, sobre a importância, né, de participar dessas viagens missionárias. Talvez você vai nem sair da sua casa, mas participar das viagens missionárias não é apenas sair de casa e pegar aqui, sabe lá, um avião, um carro, uma moto, um barco ou qualquer coisa. Você participa de viagens missionárias sendo um missionário, sendo um intercessor, sendo uma pessoa que oferta e sendo uma pessoa que se preocupa com os missionários. Porque, na verdade, se hoje você está aqui, é fruto, né, de missionários. Os discípulos de Jesus, quando foram dispersos ali na igreja primitiva, quando eles foram dispersos, não foi por acaso. Não foi por acaso que eles foram dispersos para vários lugares. Foi para pregar a palavra de Deus, que já era um propósito de Deus. Então, os discípulos já foram assim, os primeiros missionários, né, que exerceram essa missão de Deus. Talvez você pense que está aqui hoje, em Lucas do Rio Verde, você não caiu aqui hoje de paraquedas, né? Como diz assim esse ditado popular. Você está aqui hoje enviado por Deus para ser esse missionário, para exercer esse papel em que todos nós precisamos estar atentos e então estar empenhados continuamente. Quero que você abra também a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 18, no versículo 23, e vamos ler. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Queridos irmãos, você hoje já está confirmado como discípulo de Jesus, porque em todos os lugares que você estiver, nós já ouvimos isso por várias vezes, no seu trabalho, em sua casa, nos seus passeios, nas suas viagens. Eu conheço bastante os nossos irmãos, né? Eles são assim, todos de fora do estado, como assim eu também sou, né? Em todos os lugares que nós formos, quer de férias, quer a passeio, quer fazendo seja o que for, nós precisamos ser esse missionário. Sempre tem alguém necessitando de ouvir um pouco da palavra de Deus. E como que é que nós vamos pregar o Evangelho
aos nossos irmãos, aos nossos conhecidos, através do conhecimento da palavra de Deus. Se nós somos discípulos de Cristo, nós temos que conhecer a Cristo. Se nós somos, então, enviados para ser aqui missionários, nós temos essa missão, A missão é de Deus, mas nós estamos inseridos na missão, então fomos aqui colocados como missionários. Deus, Ele poderia simplesmente pregar o Evangelho sozinho. Ele não precisava de nós, mas Ele quis nos usar para que nós pudéssemos, então, mostrar às pessoas que somos pessoas separadas, não somos melhores do que ninguém, mas nós temos um Deus vivo, nós acreditamos que Ele tem o poder sobre todas as coisas e nós precisamos, então, mostrar às pessoas o poder de Deus através da pregação da palavra do Senhor. Então, é isso por hoje. Nós vamos, então, estar orando, e pedindo a Deus para que implante nos nossos corações esse desejo de poder estar empenhando no trabalho missionário. Oremos, então. Deus bendito, Pai maravilhoso, nós te rendemos graças, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que nos diz que nós somos missionários, Senhor. Nós necessitamos de exercer esse trabalho missionário, essas viagens, quer nós saiamos da nossa casa, quer não saiamos. Pai, implanta nos nossos corações um desejo missionário, Senhor, implanta nos nossos corações o desejo de conhecer, Senhor, esse trabalho missionário mais a fundo. E assim nós podemos, então, estar interagindo junto com os nossos irmãos que foram a campo, os nossos irmãos que estão ali sofrendo para a pregação da palavra do Senhor em todos os lugares, Pai. Nós te pedimos que esteja conosco em tudo o que fizermos e que nós possamos, então, exercer com excelência o trabalho que nos foi proposto pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, espero que você tenha entendido um pouquinho sobre o trabalho missionário. Nós estaremos à frente desse trabalho de missões nesse ano e nós queremos, então, colocar a igreja um pouco mais a par de todo o trabalho missionário, de um pouco, de todo não, um pouco do trabalho missionário nos países então de fora do Brasil, dentro do estado e também no nosso trabalho missionário dentro de Lucas do Rio Verde. Nós possamos então exercer esse papel de igreja missionária que nós somos, e então tudo possa concorrer para o bem daqueles que amam ao Senhor. Fique na paz, meu irmão, Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Olá, nesse momento nós iremos fazer a nossa leitura bíblica. Pega a sua Bíblia aí na sua casa, tá bom? Vamos abrir lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Pega a sua Bíblia e leia aí junto comigo na sua Bíblia, tá bom? 1 João 4, capítulo 4, versículo 19, que diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a Bíblia nos ensina que nós amamos porque Cristo entregou a sua vida por nós. Nós ainda pecadores, e Cristo nos amou sendo ainda pecadores.
Ele nos amou primeiro e por isso nós amamos a Deus por tudo que Ele nos fez. Poderoso que traz vida, Jesus, nome de vitória e alegria. Viva, Jesus é poder. Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo, contar que não há caminho fora dele. Viva, Jesus é poder. Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus, nome poderoso que traz vida. Jesus, nome de vitória e alegria. Viva, Jesus é poder. Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo, contar que não há caminho fora dele. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. O leão de Judá, a raiz de Davi, o caminho, a verdade e a vida. O autor da salvação, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega. Poderoso Rei Senhor, que o mundo saiba. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um culto infantil e eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar comigo agora. Oremos?
Senhor Deus, Pai querido, te agradecemos por mais essa oportunidade, por este culto infantil. Pai, que a Tua palavra possa alcançar vários corações nesse dia. Em nome de Jesus é que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Olha só o que eu trouxe aqui. O que é isso? É uma mala, né? Uma bolsa que a gente usa para viajar. E hoje nós vamos falar de um homem da Bíblia que fez muitas viagens. Ele fez viagens missionárias. Mas antes dele viajar, aconteceu algo com ele muito impressionante. Você pode abrir a sua Bíblia aí, aonde está falando sobre isso. Fica no livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 1 ao 22. Fala sobre este homem. Sabe, o nome deste homem, alguns conhecem ele como Saulo, outros conhecem ele como Paulo. Pois é, Saulo, ou Paulo, era um líder religioso da sua época. Era uma pessoa muito religiosa, mas ele perseguia os cristãos. Paulo, ele era judeu, um líder religioso judeu que perseguia muito os cristãos daquela época, os cristãos que viviam ali em Jerusalém. E Paulo, ele estava assim tão furioso e perseguindo os cristãos que ele pediu permissão, né, para os seus líderes para perseguir os cristãos. Saulo, né, ou Paulo, ele foi até os seus líderes e pediu cartas para que ele pudesse ir nos lugares e prender os cristãos. Ele queria cartas para prender os cristãos de Damasco. E então ele pediu essas cartas e ele começou a sua viagem ali para prender os cristãos, porque Saulo, ele pensou que ele estava agradando a Deus perseguindo os cristãos. Sabe, você também pode estar pensando que agrada a Deus com as coisas que você faz, com as suas obras. Mas desobedecer a Deus em alguma coisa é como desobedecer a Deus em tudo na nossa vida. A Bíblia diz que uma coisa que eu faço que não agrada a Deus é pecado, qualquer coisa. Em Isaías, no capítulo 64, versículo 6, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Tá falando que nós somos imundos, somos injustos, né? Nossas justiças são como trapo de imundícia. Mesmo quando a gente acha que está sendo justo e fazendo o que é certo, nós somos pecadores. E pecado é tudo que desagrada a Deus. Tudo que nos afasta de Deus é pecado. E tudo que você pensa, tudo que você fala ou tudo que você faz que não agrada a Deus, isso é pecado. E às vezes nós nos preocupamos tanto com fazer boas obras, mas às vezes nós não estamos fazendo o nosso coração diante do Senhor, não estamos com o nosso coração diante do Senhor. O pecado, ele nos separa do amor de Deus, e você não pode se livrar dos seus pecados apenas tentando fazer o bem. Era o que Paulo estava tentando. Ou Saulo, né? Ele achava que estava agradando a Deus, mas ele era um pecador. Saulo, ele conhecia Deus, as Escrituras, ele conhecia assim desde menino, ele estudava a palavra de Deus e ele achava que pelo que ele estava fazendo, ele estava agradando a Deus, mas ele era um pecador. E então ele pediu aquelas cartas para poder prender os cristãos de Damasco. Saulo, ele sabia que Jesus havia morrido, mas ele não cria que Jesus havia ressuscitado, e por isso ele perseguiu os cristãos. Ao chegar perto da cidade de Damasco, com os homens que estavam ali acompanhando ele, ele viu uma grande luz, de repente brilhou, e então Saulo caiu no chão. E ele ouviu uma voz que falou com ele. E essa voz falou para ele: Saulo, por que me persegues?
Saulo ouviu aquilo e então foi naquele momento que Jesus se revelou a Saulo. Foi naquele momento que Jesus se mostrou a Saulo. Mostrou para Saulo que era ele próprio, Jesus, que Saulo estava perseguindo. Deus queria que Saulo, que ele viesse a realmente conhecer e crer que Jesus havia ressuscitado. E Deus quer que você também creia que Jesus ressuscitou. Jesus, ele nasceu como um bebê, mas quando ele estava com 33 anos de idade, ele morreu na cruz pelos seus pecados. Jesus sofreu, ele não tinha pecado algum, mas ele morreu no seu lugar. Mas Jesus não ficou morto, Jesus ressuscitou e ele está vivo. A palavra de Deus diz aqui em Efésios capítulo 1, versículo 7, diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui está falando que em Jesus nós temos a remissão dos nossos pecados, mediante a graça dele, a graça de Deus, né? E o sangue de Jesus, o sangue que Jesus derramou na cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados. E ele fez tudo isso por você. E crer na sua ressurreição é muito importante, porque Deus, ele quer te salvar do seu pecado, assim como ele quis salvar a Saulo também. E por isso apareceu para Saulo no caminho de Damasco. Então, Saulo perguntou ao Senhor o que ele deveria fazer. E o Senhor disse a Saulo para que ele entrasse naquela cidade, que ele ficasse ali e esperasse pelas instruções de Deus. Então, as pessoas, os homens que estavam com Saulo, levaram ele até uma casa e ele ficou lá aguardando. E a palavra de Deus diz que ele não comeu nada naqueles dias. E ele teve uma visão de que um homem chamado Ananias iria vê-lo. E então Deus falou com o seu servo Ananias, que era um homem cristão que servia a Deus. Deus falou com Ananias e mandou que Ananias fosse até Saulo, que Ananias fosse ver Saulo e orasse por ele. Mas Ananias havia ouvido sobre Saulo, que ele era um perseguidor de cristãos. Então Ananias certamente estava com medo, mas Deus encorajou Ananias e ele obedeceu. Ananias obedeceu ao que Deus mandou e ele foi ver Saulo mesmo com medo. Ananias seguiu a orientação de Deus. E você? Você está disposto a seguir a orientação de Deus? Em João 13:17 diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. A palavra de Deus diz que se você é conhecedor da Bíblia, se você é um servo de Deus, precisa obedecer ao que Deus manda fazer. E foi isso que Ananias fez. Ananias obedeceu à voz de Deus e foi ver Saulo. E então Ananias chegou até onde Saulo estava. E Ananias tocou em Saulo e orou por ele. E então Saulo ficou curado da sua cegueira. Saulo ficou curado naquele momento. Sabe, assim como Deus amou Saulo, Deus ama você também. Deus ama tanto você, a palavra de Deus diz aqui em Romanos 5:8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a maior prova de amor de Deus. Deus entregou o seu Filho, porque Ele te ama. Deus ama você. Deus é um Deus criador, que criou todas as coisas. E Ele é Deus de amor também. Ele é o próprio amor, Ele ama você. Deus, ele é puro, santo, perfeito e ele mora no céu. E ele ama você assim como amou Saulo. E por isso mandou Ananias ali para curar a Saulo. E Saulo ficou curado. E a palavra de Deus diz que Saulo foi batizado para mostrar que cria em Jesus.
E então Saulo começou a pregar para as pessoas que ele via, que ele encontrava, sobre Jesus. E mais do que isso, para pregar para as pessoas, Saulo viajou. Ele fez várias viagens missionárias. Ele foi para vários lugares onde as pessoas não conheciam a Cristo. E ele falou sobre o amor de Cristo. E naqueles lugares ele ajudou a iniciar igrejas, a plantar igrejas, falando do amor de Cristo. Sabe, Saulo foi para lugares como Pafos, lugares como Éfeso. Saulo foi também para um lugar chamado Corinto, para falar do amor de Deus. Paulo foi também para Antioquia, foi para um lugar também chamado Listra. Esses são apenas alguns dos lugares para onde Paulo foi falar do amor de Deus, para alguns lugares que ele viajou. Mas tem muitos outros lugares para onde Paulo foi pregar sobre Jesus. Talvez aí na sua Bíblia, no final, tem alguns mapas. Olha, minha Bíblia tem mapa das viagens missionárias de Paulo. Olha, aqui ó, Chipre, Listra, Icônio, Antioquia. A outra viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária. Olha só, tem ali Chipre, né? Tem vários lugares, Listra, Icônio aparece novamente. Então você pode olhar aí numa Bíblia na sua casa, se tiver no final da Bíblia esse mapa. Você pode pedir para os seus pais te mostrarem. Paulo, ele viajou, fez várias viagens para falar do amor de Deus, para falar de Jesus, que Jesus havia morrido e ressuscitado. E todos que ouviram Paulo pregar ficaram surpresos com a mudança da vida dele. Paulo havia mudado de rumo, mudou a vida dele. Sabe, nós também podemos mudar a nossa vida. Você pode mudar a sua vida. Você pode crer que Jesus está vivo e recebê-lo no seu coração como seu Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz em Romanos 10:9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você quer receber Jesus no seu coração neste momento? Você crê que Ele morreu no seu lugar e ressuscitou? Se você quiser fazer isso, feche seus olhos e peça para Jesus vir morar no seu coração e ser o seu Senhor e Salvador. Vamos orar neste momento? Senhor Deus, Pai querido, que o Senhor possa entrar no coração desta criança que está te pedindo neste momento, que o Senhor Jesus possa habitar na vida dela, que possa ser seu Senhor e Salvador, que também possa nos ajudar a compreendermos a importância de falar de Jesus e da sua ressurreição, que nós possamos falar. Também possamos, ó Deus, a cada um que está à nossa volta, contar sobre isso que Jesus fez por nós, assim como Paulo fez. Que o Senhor possa sempre mudar o rumo da nossa vida, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Sabe, hoje em dia ainda tem muitos lugares que não ouviram falar do amor de Deus. Tem muitos lugares como a Coreia do Norte, por exemplo, que é um lugar onde as pessoas que creem em Jesus são perseguidos. Os cristãos não podem professar a sua fé. Eu tenho aqui um mapa, olha só, com alguns lugares. Esses lugares em amarelo, em laranjado, mais escuro aqui, ó, são lugares onde os cristãos são perseguidos. Alguns são presos e alguns são até mortos pela sua fé em Jesus Cristo. Existem muitos missionários que vão para estes lugares para falar do amor de Deus para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Você pode orar por estes missionários, você pode ofertar para que mais missionários possam ir para estes lugares e falar do amor de Jesus. Mas você também pode se dispor para Deus, para que Ele lhe envie para algum lugar deste, para que você possa viajar, assim como Paulo, para falar do amor de Jesus.
Se você tem esse sentimento no seu coração, ore e fale com Deus. No momento certo, Ele vai te enviar para onde Ele quiser. Que Deus abençoe a sua vida. Você prestou bastante atenção na palavra de hoje? Então, olha só, finalizando aqui, você vai poder sentar aí na sua casa junto com a sua família e juntos continuar conversando sobre o tema de hoje. Com o roteiro, o número 8, com o título Os Discípulos Participam de Viagens Missionárias. Se o seu pai, sua mãe, sua família não recebeu, pode entrar em contato comigo que eu envio para vocês o roteiro pelo WhatsApp. E ainda tem um quadradinho lá no final com o título Encontro da Família. Esse quadradinho traz uma atividade ou uma reflexão para ser feita no culto doméstico durante a semana. Então vocês podem guardar o roteiro e no culto doméstico continuar conversando sobre o tema de hoje.